um todo. E ter dados é fundamental para se tomar decisões. Então eu vejo que um pouco se perde, sim, de independência, mas a bem do todo e a bem de cada um em particular. E a bem da eficiência do Poder Para Judiciário prestação como jurisdicional. prestador de serviços à sociedade, né? Bem, eu gostaria agora de saber a opinião dos senhores sobre o papel das associações na relação com os tribunais, especialmente após a resolução número 70 do CNJ, que trata do planejamento estratégico. Começamos pelo ministro. Eu vejo o papel das associações como um papel de colaboração fundamental daqueles que estão vivendo, principalmente na base, os problemas em relação à prestação jurisdicional. Quer dizer, os juízes, quando se reúnem e vão discutir quais são as crises pelas quais passam, quais as dificuldades que têm na prestação jurisdicional, trazem aos tribunais essa contribuição, muitas vezes, de levar problemas que muitas vezes o administrador, que já está na segunda instância, perdeu um pouquinho da sua visão, da sua captação. Portanto, as associações, eu não vejo absolutamente associações como sindicatos de magistrados, que vão simplesmente fazer reivindicações ao tribunal, querer que o tribunal seja mais democrático, que seja isso. Não. São entidades que, junto com os tribunais, vão encontrar soluções para os problemas da política judiciária, mas soluções em que haja colaboração, não confronto, não um conflito, uma conflituosidade em que o presidente da associação sempre tem que estar lá quase que como líder sindical em defesa dos demais magistrados. Estamos todos no mesmo barco. Juíza Morgana. As associações sempre tiveram um papel muito importante na construção, na busca de um modelo de judiciário, né? Na defesa da autonomia, da independência, de vários aspectos da própria construção legislativa do que resulta hoje o Judiciário Nacional. Com o CNJ, eu vejo que o papel da associação ele se torna ainda mais relevante, porque é um órgão para canalizar toda essa previsão, e eu até não diria apenas no aspecto da demanda, né, ministro Ives, mas também na ótica da construção de soluções institucionais, onde o Conselho Nacional de Justiça é um canal bastante importante. E a Resolução 70, ela merece uma reflexão à parte. Você tem uma resolução que no CNJ salta aos olhos pela importância, sem dúvida, é a Resolução 70, que ela é um marco, Álvaro, de diretrizes, de planejamento estratégico, de gestão e de eficiência. Então ela busca isso trazendo, por exemplo, um plano plurianual. Até então, as administrações dos tribunais, pelo mandato, pelo período de 2 anos, tinham ali um foco mais restrito da ótica do próprio grupo eleito para aquele mandato. A partir da Resolução 70, passa a ser um planejamento avaliado por todo o tribunal dentro de uma concepção plurianual, passa a ser de 5 anos. E isso, tanto em termos de orçamento como de planejamento estratégico, há uma previsão específica de que há participação dos tribunais e da representação dos servidores do tribunal respectivo. Isso faz com que haja uma maior aproximação dessa administração, uma democratização, uma transparência, um diálogo, nesse sentido que o ministro Ives destacou, que é extremamente importante. Muitas vezes, a administração, ao longo do período da carreira, ela acaba se distanciando da própria percepção da magistratura de primeiro grau. E esse feedback, esse trabalho conjunto permite que haja, de fato, um arejamento, uma construção bastante positiva institucionalmente falando, tanto no aspecto do planejamento, como da gestão, como orçamento. Eu acho que isso é fundamental para a construção do judiciário da forma como a gente concebe a mais adequada. Bem, eu gostaria de saber dos senhores agora o seguinte, aqui no CNJ, os senhores tratam principalmente de questões relacionadas à legalidade de atos administrativos e a processos disciplinares. Isso não pode levar a uma visão assim meio desfocada do Poder Judiciário e de suas reais atribuições e virtudes?
Essa pergunta é ótima, porque eu acho que é exatamente o contrário o papel do Conselho Nacional de Justiça. Ver o Conselho apenas nas suas definições de plenário é ver a ponta do iceberg e não se aperceber da estrutura, da magnitude, do trabalho do Conselho, Álvaro, realizado como um todo. Ele é tão maior. Cada um de nós, conselheiros, pertence a uma comissão. A minha comissão, por exemplo, é de acesso à justiça e cidadania. Vou deixar o ministro Ives falar dele depois. Essa comissão de acesso, ela tem 13 projetos, dentre os quais o mais conhecido para nós, a gente trabalha, está na área da conciliação. Mas também tem a Maria da Penha, tem um trabalho fantástico desenvolvido, está aí no jornal o tempo inteiro, o problema da dificuldade da violência praticada contra a mulher, da questão da adoção. Nós temos aqui o trabalho dos cadastros, todos os cadastros nacionais estão concentrados no Conselho e está na comissão todo o trabalho de estruturação desses cadastros, agora com a Corregedoria fazendo a gestão. Então, assim, perceber o Conselho apenas na sua definição plenária é perceber a reivindicação que chega ao Conselho. Perceber o Conselho a partir do seu trabalho macro, das diretrizes das comissões, das suas resoluções, e aí sim você pode perceber o planejamento estratégico, a gestão e aquilo que o Conselho tem como uma visão de judiciário nacional, de nivelamento, de uniformidade e de busca dessa reestruturação para entrega de um modelo um pouco melhor. E nós temos bastante, uma percepção muito acentuada, que hoje o judiciário que nós estamos construindo, talvez ele venha a se consolidar e a ficar evidente daqui a uns 10 anos, quem sabe, né? Mas é nítido que há um modelo de reestruturação e de modificação a partir disso que se conhece. Então eu diria que é muito mais amplo, Álvaro. Tem uma última pergunta aqui nesse nosso debate. As férias de 60 dias para os magistrados já faz parte da Lei Orgânica da Magistratura, mas não da Constituição Federal. E há atualmente no Congresso 3 propostas, pelo menos, tratando desse assunto. Então, eu gostaria de saber a opinião dos senhores sobre as férias de 60 dias. Então, em relação às férias de 60 dias, na verdade, não são tanto uma reivindicação dos magistrados, mas dos próprios advogados, que a Justiça pare determinados períodos, janeiro, julho, e possa dar uma folga para os próprios advogados se prepararem em termos de petições, em termos de defesa, em termos de visão dos seus processos, porque 5 meses na frente de combate, enfrentando a quantidade de processos que nós temos, no meu gabinete eu tenho que decidir no mínimo 250 processos por semana. Isso aí não existe no mundo. Nós contamos com grande assessoria, temos que julgar uma quantidade de processos muito grandes. Então, a cada 5 meses tem que dar uma parada, porque ninguém aguenta esse ritmo. E muito menos os advogados, porque eles têm que recorrer. Portanto, os 2 meses de férias, entendo que não devem ser retirados e mais, deveriam ser fixados em períodos muito concretos, para evitar até esse sistema de se ficar substituindo uns juízes por outros, quando o que nós podíamos fazer, como funciona o próprio CNJ, que é o regime de plantão. Durante esse período, aquilo que for ato urgente será praticado por aqueles que estão de plantão. Juíza Morgana, a sua opinião sobre as férias de 60 dias? Não é diferente, é um debate difícil quando se chega na população, sem dúvida nenhuma. É difícil justificar por que o magistrado tem que ter férias de 60 dias, né? Agora, para quem está vivenciando a carreira da magistratura, e a gente coloca aqui a questão de carreira enquanto carreira não é por acaso, há uma concepção dentro disso, assim como a questão do ATS, do adicional por tempo de serviço, que há uma visão de carreira, há uma concepção institucional por trás disso. As férias de 60 dias, por mim, também são defendidas, eu acho que são extremamente importantes, na medida que isso significa para o juiz um necessário distanciamento daquilo que constitui um dia a dia que é bastante penoso, que tem um grau de estresse, de demanda, realmente é uma profissão que tem a sua complexidade agravada. E isso representa para o jurisdicionado
um juiz mais equilibrado, mais tranquilo, mais capaz de atender essa demanda com a qualificação necessária. Agora, é claro que também a gente compreende que é um debate de extrema delicadeza perante a população, perante a sociedade brasileira. Agora, a gente não pode ver de forma diferente enquanto concepção de carreira. Bem, chegamos então ao final do nosso debate e eu peço agora aos conselheiros que façam suas considerações finais. Ministro Yves Guerin. Talvez uma visão assim mais ampla do Conselho Nacional de Justiça, né? Aproveitando o gancho até de uma pergunta que foi feita para a doutora Morgana, é que o Conselho realmente não é só o seu plenário. Ele hoje funciona com as suas comissões temáticas. A minha comissão é a de eficiência operacional e gestão de pessoas. Temas que nós temos tratado ultimamente são o da racionalização judicial, o da simplificação recursal, o de como encontrar